E a briga entre o ministro da Justiça de Lula e o chefe da Polícia Federal de Lula. Isso é o que traz hoje, nessa sexta-feira, o jornal o Globo e preocupa o desgoverno. É interessante porque, a rigor, são dois petistas de carteirinha, o ministro da Justiça, o Wellington Lima e Silva, e o Pantaleão, o Pastelão, o ex-segurança de Lula, que Lula fantasiou, está aí fantasiado de diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues. Veja, a princípio de conversa. É incompreensível como um homem culto, preparado e sério, como o Wellington Lima e Silva, apesar de ser petista, acredite, se presta a esse papelão em governos petistas. É um negócio absurdo. É um homem técnico, preparadíssimo. É um processual penalista dos mais preparados do Brasil, o Wellington Lima e Silva, e está nesse desgoverno. Levando o saco, para dizer, levando banda institucional do seu subordinado, o Andrei Pastelão Rodrigues. Agora, por quê? Porque, na verdade, você sabe quem é o chefe da Polícia Federal? O Lully. E não é só porque ele é o chefe do ministro da Justiça que é o chefe da Polícia Federal, não. O chefe da Polícia Federal é o Lully. Por quê? Porque o Lully colocou o seu segurança. Há uma foto aí na internet que mostra assim, a relação de intimidade, quase que copular, entre Lula e o seu Andrei Rodrigues. Um sujeito de parco conhecimento nunca teria chegado, pelos seus próprios méritos, todo mundo sabe disso, à direção-geral da Polícia Federal. Então, Lula, quando coloca um sujeito inócuo desse, um segurança, para ser o diretor-geral da Polícia Federal, significa que ele quer mandar. O sujeito não tem sequer a menor autonomia. E aí está o problema. Porque, pelo organograma, o chefe do diretor-geral da Polícia Federal é o Wellington Lima e Silva, que é o atual ministro da Justiça. Só que o ministro da Justiça não consegue mandar no seu subordinado, porque o seu subordinado não responde a ele, responde diretamente a Lula. Foi de lascar o constrangimento. Uma recente participação do ministro da Justiça, baiano como eu, o Wellington Lima e Silva, diga-se de passagem, foi professor de processo penal há tempos, na faculdade onde me formei. Não foi meu professor. Ele dava aula em turno distinto daquele onde estudei. Agora, é um homem preparado. E é um homem que respeita minimamente o parlamento, porque os ministros anteriores da Justiça, sequer, quando convidados ou convocados, não iam às comissões da Câmara e do Senado. Ele vai. E os constrangimentos que o Wellington Lima e Silva vem sofrendo, porque, veja, o subordinado é convocado e não vai. Esse Andrei Rodrigues, chefe da PF, convocado e não vai. Aí é preciso que o Wellington Lima e Silva, o ministro da Justiça, vá. E aí fica realmente aquele climão lá. O bom deputado Van Hatten deitou e rolou em cima, humilhou o Wellington Lima e Silva. Porque, de qualquer sorte, ele acaba sendo, de fato, responsável pelos desmandos deste diretor-geral da Polícia Federal. Por que eu estou dizendo isso? Isso mostra como esse governo é um saco de galinha da Angola. Complicado isso, hein? Então eu não sei porque. Será que é apreço ao poder? É amor ao poder desmedido do Wellington Lima e Silva? Um homem que tem uma carreira, inclusive, não é um desses petistas como o Imbecias, que caiu aí por acaso, não é um Toffler. É um homem que já foi procurador-geral do Estado da Bahia. Como eu disse, uma carreira acadêmica extremamente respeitável. Bom, vamos relembrar, lá atrás, o Wellington Lima e Silva, ministro da Justiça, ficou conhecido como Wellington, o Breve, porque já havia sido nomeado ministro da Justiça dias antes de Dilma cair. Salvo engano, ele ficou como 2 dias ou 2 semanas como ministro da Justiça de Dilma, e caiu, porque a Dilma caiu. E depois ele foi colocado no governo Lula como procurador-geral da Petrobras. Estava lá ganhando muito dinheiro. E aí vem. É triste, hein? Fosse um governo sério, poderia aproveitar melhor o professor Wellington Lima e Silva. Esse é um desgoverno total. Não estou dizendo que é santo, não, hein?
porque não há petista santo. Mas, e aí está vendo a briga, a nhaca, o fight entre os dois, não é? Pois é, e parece com o Lindbergh, rapaz, o Wellington Lima e Silva é a cara do Lindbergh. A relação entre o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, e o ministro da Justiça de Lula, Wellington César Lima e Silva, diz o jornal o Globo, vai de mal a pior. Segundo interlocutores da Polícia Federal e do Ministério da Justiça, os dois sequer se falam, apesar da corporação estar sob o guarda-chuva do ministro da Justiça. Um dos motivos para o clima tenso é a proximidade. Eu não estou dizendo, nem tinha lido essa matéria, nem tinha. Um dos motivos para o clima tenso é a proximidade do Rodrigues, que é o pau-mandado de Lula, disfarçado de chefe da PF, com Lula. A proximidade dele com Lula. É isso que eu estou dizendo. O pau-mandado só responde diretamente ao Padim. O Lully não responde a seu chefe imediato, o ministro da Justiça. O Ayrton César tenha dignidade mínima, peça demissão, volte para a Bahia para comer vatapá, lá na Dinha, na Cira, no Rio Vermelho. O chefe da Polícia Federal mantém um canal direto com o Planalto, ou seja, com Lully, o que tem incomodado o Lima e Silva. Isso é tão óbvio. Segundo membros do Ministério, Rodrigues atua praticamente por conta própria, sem responder ao ministro da Justiça, o que tem provocado desconforto. O ministro da Justiça tem sido alvo de críticas no governo pela falta de protagonismo de sua parte, considerado uma vitrine importante para a eleição presidencial. Aí que está. Eu vou explicar, vou desenhar. Quando o Imbecias, agora há pouco, foi rejeitado, humilhantemente, com apenas 32 dos 81 votos possíveis, rejeitado a vaga para o STF pelo Senado, falou-se o seguinte, não, bote o Imbecias para ser ministro da Justiça. Como prêmio de consolação, não era só isso não. Porque o Imbecias é pau-mandado, ele faz qualquer coisa, ele não tem personalidade. E aqui, qual é a acusação contra o Wellington César Lima e Silva? Porque Sua Excelência é técnico. É um homem técnico. Ele vê o Ministério da Justiça como tinha que ser. Ele respeita minimamente que seja o Ministério da Justiça. É o ministério mais antigo do Brasil, é o primeiro a ser fundado. Então ele tem uma visão, de fato, de segurança pública, disso e daquilo. Ele não foi para lá fazer politicagem. É um petista que não aprendeu ainda a fazer politicagem, ou não quer. Há exceções, viu, de petista. Um ou outro não é tão assim, petista, tanto, não é terrivelmente petista, no universo de milhões, há uns 3 assim que você encontra que não são terrivelmente petistas. Por exemplo, tá até sumido agora, o Walter, como é que chama? Walter, agora esqueci, tá tão sumido que eu esqueci, o ex-senador pela Bahia, Walter, não sei das contas, é um homem sério. O Wellington Lima e Silva é um homem sério. Aí você diz, mas se é petista é sério? É o que eu estou falando, não é terrivelmente petista ainda. Então essa é a crítica. Porque o atual ministro da Justiça não é totalmente do conchavo. A prova está aí, o sujeito foi convidado. Não é obrigado quando é convidado. E ele foi até a Câmara. Flávio Dino foi convocado quando era ministro da Justiça, tinha a obrigação de ir e não foi. Lá no parlamento, em várias comissões. O Leviano Nadovski, mesma coisa, foi convocado, tinha a obrigação de ir, não foi, quando era ministro da Justiça. Esse aqui vai. E aí deve ser duro, né? Quando um deputado preparado, como o Van Hatten, diz assim, o senhor não devia estar aqui, o senhor está passando vergonha, o senhor está tendo que responder coisas que o seu subordinado, o chefe da PF, teria que responder, mas ele não vem, né? Ele não pode demitir. Só quem pode demitir o chefe da PF é o Lully. Então veja como o pudim de cana-de-açúcar, de derivado de cana-de-açúcar, subverte as instituições. Ele joga um contra o outro. Ele coloca
E essa indicação do Wellington Lima Silva, vou dizer a vocês, sabe quem foi que colocou pressão para indicar o Wellington Lima Silva ao Ministério da Justiça? Jacques Wagner. É um homem ligado a Jacques Wagner. O Rui Costa, um dia a gente vai fazer uma live só para falar sobre petista. Porque se você quer entender a alma do petista, você tem que entender a alma do petista da Bahia. Dos grandões da Bahia. O Jacques Wagner parece uma biruta de asfalto. Ele dá uma no prego e uma na ferradura. Agora mesmo está havendo uma briga, vou fazer um vídeo sobre isso. Uma briga, uma troca de acusações entre o homem do dólar na cueca, José Guimarães, que é ministro das Relações Institucionais do governo Lula, e é um homem inábil politicamente, mas é ministro das Relações Institucionais. E o Jacques Wagner, por quê? Qual é a função do ministro das Relações Institucionais? É justamente fazer interlocução, a conversa entre o governo e o parlamento, etc. E, obviamente, o homem do dólar na cueca, o José Guimarães, não sabe fazer isso. Não sabe fazer isso. E demonstrou, mais uma vez, que não sabe fazer quando o Imbecias foi derrotado. Para o STF foi derrotado. Só que ele culpou o Jacques Wagner. Não! O culpado é o líder do governo, Jacques Wagner, no Senado. E aí estão trocando farras. De fato, o Jacques Wagner não é santo, mas ele não entrou de sola, jogando tudo às favas pela vaga do Imbecias. O Jacques Wagner, sabe por que o Jacques Wagner provavelmente vai sobreviver até a extinção do PT? Porque ele é um sujeito que ele não queima todas as pontes. É um dos poucos no PT que faz isso, ele não queima todas as pontes. Agora, quer ver outra coisa? O contrário? Rui Costa, que tem um apelido bem gonorreico na Bahia. Olha aí, o Vorcário entregando o Rui Costa. Você viu? Reportagem de capa da Veja nesse final de semana. Além de entregar Davi Alcolumbre, presidente do Senado, entregou boa parte do PT da Bahia, inclusive o Rui Costa, que é candidato a senador na Bahia. Vamos ver a capacidade da oposição na Bahia. Doutor Assemineto, doutor João Romão, doutor Ângelo Coronel. Vamos ver a capacidade deles e de seus auxiliares de explorarem este tema do Rui Costa delatado. Estranho, né? Nós vivemos no Brasil a maior crise de segurança pública de todos os tempos. E não é só a segurança pública no sentido de você ir na rua e não estar seguro e tal. Não, entendendo a crise do sistema penitenciário aí dentro, entendendo até a crise do próprio judiciário. Aliás, nós temos tanto o que falar. Tanto o que falar, eu quero falar desta delação em outro vídeo, da delação do Vorcário. Não foi aceita, mas ele delatou. O Alcolumbre teria recebido mais ou menos 30 milhões de dólares do Vorcário para vender a presidência do Senado para os interesses do Vorcário. Quero também falar que o Edson Fachin, olha que coisa, fez um aceno para agradar Gilmar Mendes e criou um grupo para discutir reforma do judiciário. Pera lá, escancararam de vez, deram um golpe. Eles, as togas, tomaram a Casa do Povo, tomaram o Congresso Nacional, porque quem faz reforma judiciária é o Congresso Nacional, por meio de lei. As togas vão legislar em causa própria. Aliás, outra coisa que eu falarei, fique atento aos vários vídeos, é sobre o reconhecimento da justiça italiana de que Moraes violou os direitos da Carla Zambelli. É constrangedor, hein? A justiça italiana, a Suprema Corte italiana, diz o seguinte: impossível. Ele atuou como vítima da Zambelli? Ele atuou como juiz de primeira instância, de segunda instância e juiz da vara de execução? Não pode. Pera lá. O Moraes estudou para ser florista ou estudou direito? Ele sabe, né? Gente, olha que coisa, esses sujeitos viajam para dar palestra. Outro dia estava na Itália. Não tem vergonha? A Justiça Federal, a Suprema Corte italiana dizendo: você é um juiz de Suprema Corte de meia pataca?
Porque você subverte os direitos fundamentais do acusado, você subverte o processo penal acusatório. Você é do processo penal inquisitório, você é da época da Inquisição. Dê seu like aí, inscreva-se, fique atento a todos esses vídeos. Inscreva-se. Inscreva-se aí, muito aí. Inscreva-se também como membro do canal, ainda até a aba Seja Membro, compartilhe, comente, vai aparecer o botão hypar, clica aí para esse vídeo chegar a mais pessoas. Olha, você que está inscrito tem que conferir a sua inscrição.